Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, Disposições Gerais, as leis 6368 de 76 e 10.409 de 2002, que tratavam do tema, foram expressamente revogadas. Inovações da Lei 11.343 de 2006. A. Tratamento diferenciado em relação ao usuário. B. Tipificação de crime específico para a cessão de pequena quantia de droga para consumo conjunto. C. Agravamento da pena do tráfico. D. Criação da figura do tráfico privilegiado. E. Tipificação do crime de financiamento ao tráfico. F. Regulação de novo rito processual. O bem jurídico tutelado na Lei de Drogas é a saúde pública. A Lei de Drogas é uma norma penal em branco heterogênea própria em sentido estrito. O conceito de droga só pode ser extraído com o auxílio da Portaria 344 de 1998 da Anvisa. A norma penal em branco é aquela cuja compreensão do preceito primário demanda complementação. Norma penal em branco heterogênea é aquela em que o complemento está definido em ato infralegal. Norma penal em branco homogênea é aquela em que o complemento está definido em uma lei. O complemento pode estar na mesma lei, homóloga, ou o complemento pode estar em outra lei, heteróloga. Para ser considerado droga, a substância precisa atender a dois requisitos: a. Ser capaz de causar dependência. B. Estar prevista como droga em lei ou portaria da Anvisa. Em regra, os crimes da Lei 11.343 de 2006 são crimes comuns. Apenas o crime do artigo 38, que é prescrever ou ministrar culposamente drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é crime próprio dos médicos, dentistas e etc. Caso o profissional, médico ou dentista, estiver exercendo irregularmente a profissão e prescrever droga para o paciente, não caracteriza o crime do artigo 38. Caracteriza-se o crime de exercício ilegal da medicina, artigo 282, e o crime de tráfico de drogas em concurso formal. Os crimes previstos na Lei de Drogas são crimes vagos, tendo em vista que o sujeito passivo é indeterminado, ou seja, toda a coletividade. Em regra, todos os crimes previstos na Lei de Drogas são dolosos. Apenas o crime do artigo 38, que diz prescrever ou ministrar culposamente drogas, é um exemplo de crime culposo fechado, já que a regra é de que os crimes culposos são abertos. Artigo 2º. Vedação geral sobre drogas. Artigo 2º. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971 a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. Há duas ressalvas importantes que podem ser objeto de indagação em prova: plantas de uso estritamente ritualístico religioso nos termos e autorização legal ou regulamentar para fins medicinais ou científicos. Artigo 2º da Lei de Drogas não autoriza por si só a utilização ou plantio de substâncias entorpecentes para fins ritualístico religioso. Mesmo nessas hipóteses, ainda será necessária a autorização legal ou regulamentar. Artigo 2º, parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Artigo
Em regra, os crimes da lei de drogas são crimes de perigo abstrato, ou seja, a prática da conduta prevista em lei não está vinculada à demonstração de existência de perigo concreto, pois há presunção absoluta de perigo ao bem jurídico. Artigo 39 é considerado crime de perigo concreto, tendo em vista que não basta conduzir a embarcação ou a aeronave após o consumo de droga, devendo demonstrar que efetivamente houve a exposição do bem jurídico tutelado a perigo concreto de dano. Artigo 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, pena detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. Expropriação. Artigo 243 da Constituição da República de 88 prevê a expropriação de propriedades rurais e urbanas onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, assim como o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas. O STF, em sede de repercussão geral, reconheceu que a expropriação poderá ser afastada se o proprietário comprovar que não incorreu em culpa, ainda que invigilando ou ineligendo. A medida de expropriação atingirá toda a propriedade, ainda que o cultivo seja realizado apenas em parte da propriedade. O STJ e a doutrina majoritária entendem que não é possível aplicar o princípio da insignificância nem mesmo ao crime de porte de drogas para uso pessoal. O STF possui um precedente isolado de 2012 no sentido de que é possível aplicar o princípio da insignificância. No entanto, não se pode afirmar que se trata de posição consolidada da Corte. É atípica a conduta de importar pequena quantidade de sementes de maconha. A aquisição de medicamentos, a importação das sementes e a posse de utensílios para a produção de maconha para consumo próprio não constituem infrações previstas na Lei 11.343 de 2006. Artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50A, que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial de tudo, lavrando auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. É importante salientar que as plantações serão destruídas imediatamente pelo delegado de polícia. Cuidado para não confundir a destruição imediata da plantação com a destruição da droga propriamente dito. O que será destruído de imediato serão as plantações. A destruição da droga em si depende de outros fatores, como a ocorrência ou não de flagrante, perícia da droga, dentre outros que serão estudados adiante. Porte de droga para uso pessoal, artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviços à comunidade. 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º. As mesmas medidas submetem-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. A quantidade de droga, por si só, não é fator determinante para concluir se era para consumo pessoal. Cuidado para não confundir o parágrafo 2º do artigo 28 com o artigo 52.1, que especifica o relatório a ser elaborado pelo delegado de polícia.